Pai, eu quero te agradecer pela vida do Marcos Dutra, ó Pai. Ele que está nesta manhã, ó Pai, como sendo canal do Senhor, vaso do Senhor. Deus, eu tenho certeza que o Senhor tem falado ao seu coração aquilo que o Senhor quer que nós ouçamos nesta manhã. Ministra, Senhor, sobre as nossas vidas. Te damos liberdade e pedimos, ó Pai, abençoe o seu ministério, sua vida e sua família. Nós o abençoamos com toda sorte de bênção nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus a toda a igreja. Amém? Eu sei que tem alguns irmãos que não são muito adeptos a isso, mas dá uma olhadinha para o irmão que está do teu lado aí, dá uma cutucada nele, dá um bom dia para ele, fala uma palavra de amor para o teu irmão, e fala para ele assim, ó, hoje é dia de renovo, hoje é dia de renovo. Nós estaremos falando nesta manhã, meus irmãos, sobre o livro do profeta Zacarias, livro de Zacarias, e o tema mensal, o tema principal desta mensagem é renovo. Amém? Glória a Deus. Nós estamos aí então na penúltima lição da nossa revista. No domingo passado o pastor Luiz trouxe a lição sobre o profeta Ageu. Não foi, pastor? E hoje nós vamos dar continuidade naquilo que foi estudado no domingo passado, só que sobre um outro prisma, na visão do profeta Zacarias. Tá bom, meus irmãos? Então, o tema da lição número 12 é Zacarias, um apocalipse no Antigo Testamento. Por muitos, aí Zacarias é chamado de o arquiteto do templo. E daqui a pouco nós vamos entender o porquê disso. Mas o que diferencia principalmente o trabalho missionário que foi executado pelo profeta Ageu e o trabalho que foi executado pelo profeta Zacarias, é porque Zacarias ele foi um pouco mais além do que o profeta Ageu. Por quê? Porque nós tivemos, meus irmãos, deixa eu achar o slide aqui, para a gente dar só uma recordada aqui, de todos os profetas que ministraram, que puderam exercer o seu trabalho para o povo de Deus naquela época, nós tivemos 3 fases bem distintas. Os profetas que profetizaram antes do período do cativeiro, quando o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia, profetas que foram usados durante o cativeiro e profetas que foram usados no pós-exílio. Ou seja, quando o povo de Deus foi liberto, quando o povo de Deus retorna para a sua terra primitiva, então nós temos aí, neste período do pós-exílio, 3 profetas que foram levantados para falar ao povo de Israel. Ageu, Zacarias e o próximo que será Malaquias, na próxima aula. Amém? Então, Ageu, ele foi contemporâneo de Zacarias. Diz a palavra de Deus que o que diferencia o período de um para o outro, quando trabalharam com o povo de Deus, foi de somente 2 meses. Então, podemos concluir que Ageu profetizou para a nação de Israel no mesmo período que Zacarias. Só que Zacarias, ele vai um pouquinho mais além do que Ageu, porque ele é considerado, inclusive, um livro apocalíptico, um livro escatológico. O que é esse negócio de escatológico? É aquele estudo do fim dos tempos. Então, nós podemos identificar também, no período do pós-exílio, um livro no Antigo Testamento, um livro que antecede a vinda do Senhor Jesus, do nosso Messias, e que já estabeleceu tudo aquilo que aconteceria mais de 500 anos depois com o nascimento de Jesus. Durante o exílio, durante o cativeiro, o profeta Daniel, lá em Daniel capítulo 6, ele foi enfático, e quando o povo de Deus estava aprisionado, cativeiro, o povo de Deus já havia recebido a revelação do Messias que haveria de nascer e que estabeleceria a nova aliança.
Mas o amor de Deus, meus irmãos, é tão grande, tão imenso, que não bastou o profeta Daniel ter profetizado a vinda do Messias, mas também no período do pós-exílio, quando o povo de Israel volta para a sua terra, é então que o profeta Zacarias, ele traz, através de visões que ele recebeu do próprio Deus, do nosso próprio Senhor, aquilo que haveria de acontecer. E é isso que nós precisamos entender nesta manhã. Como que foi aí esse reinado messiânico que Zacarias apresentou mais de 500 anos antes da vinda do Messias. Eu diria para vocês que o pensamento-chave do livro de Zacarias está lá em Zacarias 12, 9 e 10, que diz o seguinte: o Senhor cuida daqueles que são seus e derrama o espírito da graça e de súplicas. Amém? E nós vamos ver, a minha intenção aqui é procurar evidenciar para a igreja o tanto que o livro de Zacarias é atual, é contemporâneo para nós nos dias de hoje. Razão pela qual eu posso afirmar para você hoje, meu irmão, no dia de hoje, que o Senhor cuida daqueles que são seus. O Senhor tem cuidado de nós nos dias de hoje. Aquilo que já havia sido estabelecido há 500 anos antes do nascimento da vinda de Jesus, ainda se faz presente, ainda se faz real para as nossas vidas nos dias de hoje. O Senhor cuida de nós e o Senhor derrama sobre nós o seu espírito de graça e de súplicas. Amém? Glória a Deus. Bom, entendendo aí o contexto histórico e político do livro de Zacarias. Como eu falei aqui, Zacarias foi contemporâneo de Ageu e começou o seu ministério profético por volta do ano de 520 a.C. A data mais indicada e mais específica está lá em Zacarias 7, versículo 1, 518 a.C., que coincidiu com o quarto ano do reinado de Dario Estaspes. O nome Zacarias, meus irmãos, significa o Senhor se lembra. E eu gostaria de registrar para vocês aqui que Zacarias, ele vem de uma linhagem de sacerdotes. Zacarias, ele fez parte dos 50.000 exilados que estavam então sob o poderio da Babilônia e que tiveram a graça, através de um decreto proclamado pelo rei Ciro, de poder voltar para a sua terra. Zacarias, então, ele vem de uma linhagem de sacerdotes. O seu pai era chamado de Berequias, que significa o Senhor abençoa. E o seu avô, o pai do Berequias, era chamado de Ido, que significa no tempo dele. E o interessante, meus irmãos, é que se nós juntarmos o significado dos três nomes desta linhagem de sacerdotes, avô, pai e filho, nós vamos ter a seguinte afirmação: o Senhor se lembra de abençoar no tempo dele. O Senhor se lembra de abençoar no tempo dele. E nós vamos entender daqui a pouquinho que isso se encaixa perfeitamente no contexto histórico, político e social que Zacarias foi levantado para falar ao povo de Deus. Nós vamos entender que Zacarias, ele realmente foi um profeta messiânico, porque ele trouxe esperança, ou pelo menos procurou trazer esperança a um povo que estava desacreditado. Porque 70 anos preso, exilado, o povo volta e ele não conseguiu ainda, por conta própria, restabelecer-se como nação. Há uma crítica, uma divergência aí de estudiosos que contestam a questão da autoria do livro de Zacarias. Por que isso? Porque se nós dividirmos o livro de Zacarias em duas partes, do capítulo 1 ao capítulo 8 e do capítulo 9 ao capítulo 14, nós vamos ver que a linguagem que é utilizada do 1 ao 8º ao capítulo 8,
é uma linguagem diferente do capítulo 9 ao 14. Mas aí a corrente, vamos dizer assim, majoritária, entende que não é que aconteceu que foram dois autores, mas é porque o restante do livro de Zacarias, ou seja, da metade para o final do 9 ao 14, foi escrito num momento posterior, um momento em que Zacarias já tinha recebido as revelações de Deus, vindas da parte de Deus, acerca do fim dos tempos, acerca da vinda do Messias também. Então a linguagem acabou se diferenciando. Mas o que importa para nós aqui, meus irmãos, nesta manhã, é entendermos que, realmente, tudo aquilo que foi colocado no livro de Zacarias adveio de experiências ocorridas com ele, juntamente com o Senhor nosso Deus. Amém? Como eu falei aqui, o livro de Zacarias, ele é preponderantemente escatológico. Essa escatologia, lá quem está estudando aqui, quem faz o IBCAF aqui, né, pastor Silso? Tem uma disciplina chamada escatologia. O que é escatologia? É o estudo do fim dos tempos, é o estudo do Apocalipse, do livro da Revelação. E o interessante, como eu falei aqui, é que antes da vinda de Jesus já havia predições acerca da sua chegada. O profeta Isaías, o profeta Daniel e também o profeta Zacarias. Agora, eu tenho que defender o nosso irmão Zacarias aqui, porque Zacarias, ele sozinho, somente no livro de Zacarias, ele falou mais da vinda do Messias, mais que todos os outros profetas menores. Pode juntar todo mundo, Daniel, Ageu, Isaías, Ezequiel, Jeremias, pode juntar todos, e os maiores também, pode juntar todo mundo que não conseguiram falar o tanto que Zacarias profetizou acerca da vinda de Jesus. É por isso, então, que ele é chamado o profeta messiânico. O seu contexto histórico é o mesmo de Ageu, e a principal diferença, como nós falamos aqui, queridos, é que enquanto Ageu falou ao povo na mesma época que Zacarias, com uma diferença apenas de 2 meses, mas Ageu falou apenas do futuro, mas com muita superficialidade, ao passo que Zacarias, ele é bem mais profundo e, na maioria das vezes, ele voltou para um futuro mais amplo e remoto. E nós vamos ver daqui a pouco em relação a isso aqui. Bom, deixa eu tentar explicar para vocês o contexto histórico que o povo de Israel estava vivendo. O povo desobedecia a Deus. E havia sido prometido que o povo de Deus um dia voltaria para a sua terra. Até então, o povo de Deus estava escravo, vivia no cativeiro da Babilônia. A Babilônia era o maior império do mundo. Só que chegou um determinado tempo, meus irmãos, que começou a haver o quê? O declínio do império babilônico. E vem então um outro império, o império Medo-Persa, e conquista a nação da Babilônia, o povo, o império babilônico. Nasce então a figura de um novo imperador, chamado Ciro, imperador do império Medo-Persa. E Ciro, politicamente, ele decide então, para enfraquecer mais ainda a nação da Babilônia, o povo, o reinado da Babilônia, olha o que ele faz. Ele assina um decreto autorizando que todos aqueles povos que até então eram reféns da Babilônia, estariam autorizados a retornarem para a sua terra natal. E nisso, meus irmãos, entra a providência divina e o povo de Israel, o povo de Deus, o povo judeu, é contemplado com essa graciosidade. Então, na primeira leva, são 50 mil pessoas, são 50 mil judeus que têm a autorização, não mais pelo império da Babilônia, mas agora pelo império Medo-Persa, para poder voltar para a sua terra. E quando o povo então volta, naquela época existiam 2 figuras políticas. 2 figuras. Uma era a figura religiosa do sumo sacerdote,
E a outra figura era a figura religiosa, política, dizendo, do governador, que era chamado Zorobabel. Então o povo de Deus, ele retorna para Israel, para a sua terra, e o profeta Zacarias é levantado então para falar especificamente no reino de Judá, e mais especificamente ainda para os habitantes da cidade de Jerusalém. Olha o que aconteceu. Chegaram. Só que o povo, quando eles estavam no cativeiro da Babilônia, olha o que o povo de Deus estava fazendo. Estava fazendo sacrifício para Deus, prestando sacrifício para Deus, com um animal cego, com um animal manco, casando com povos que Deus não havia autorizado, estava tendo muito divórcio, e quando eles voltam para Israel, encontram lá no seu território um povo chamado samaritano tomando conta da sua região. E quando eles voltam, querendo restabelecer o seu povo, a sua cultura, na cidade que lhes pertenciam, houve uma resistência muito grande daquele povo que nos 70 anos ficaram ali, que eram os samaritanos. E por volta de 12 a 14 anos, assim que eles chegaram, houve muita contenda do povo de Deus com os samaritanos. E isso fez com que o povo de Deus ficasse muito desacreditado quanto à possibilidade e quanto realmente se era verdadeira a vontade de Deus de que a cidade fosse reconstruída, mas antes da cidade ser reconstruída, o templo de adoração, o altar de adoração. E é nesse contexto, meus irmãos, que entra Zacarias. Zacarias, ele traz então uma palavra de esperança. Ele traz uma palavra de renovo ao povo de Deus. Então, o propósito do livro, Zacarias, então, era contemporâneo do profeta Ageu, era companheiro do governador Zorobabel. Zorobabel era o governador e Zacarias acompanhava ele. Era companheiro do sumo sacerdote chamado Josué, mas não é aquele Josué que sucedeu Moisés, tá bom? É outro Josué, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre ele, e ele vem de uma linhagem sacerdotal e exorta o povo de Deus a dedicar-se à reconstrução do templo, porque o povo de Deus estava desacreditado se era realmente da vontade de Deus que o templo fosse novamente reerguido. Então, meus irmãos, a bandeira da mensagem de Zacarias para o povo de Deus naquele momento era: vamos reconstruir Jerusalém para receber o Messias. Esta cidade hoje arruinada será cheia de glória e majestade. Aí a gente pode começar a entender a mensagem messiânica de Zacarias. Qual foi a bandeira então que Zacarias usou? Ele falou o seguinte: gente, povo, nós precisamos reerguer Jerusalém, nós precisamos levantar novamente o altar de adoração ao Senhor, porque Ele voltará novamente, e quando Ele voltar, Jerusalém será a cidade onde Ele restabelecerá o seu reino para sempre, onde todas as nações virão até Jerusalém. Então o momento é chegado, nós precisamos restaurar Jerusalém. Essa então foi a mensagem, a bandeira que Zacarias procurou apresentar ao povo. Irmão, está preto aqui. Só um minutinho, meus irmãos. O irmão está vindo aqui, o computador deu um apagão aí. Bom, mas continuando aqui. Opa, voltou. É porque não voltou no meu aqui. Bom, se nós tivermos que
dividir didaticamente o livro de Zacarias para nós estudarmos, nós poderíamos dividi-lo daquela maneira ali, ó. O livro de Zacarias começa com uma mensagem trazida para o povo de Deus, com uma mensagem de arrependimento. Ou seja, Zacarias traz palavras de conforto, mas também palavras de exortação ao povo de Deus, onde ele falava o seguinte: olha, vocês precisam esquecer as práticas dos vossos pais e a partir de agora aprender a ter um comportamento novo diante do Senhor. E Ageu também profetizou isso para o povo de Deus. E então, meus irmãos, quando ele passa então dessa mensagem de arrependimento, ele recebe então da parte do Senhor 8 visões, que é onde vem aquela apresentação escatológica, aquela apresentação do fim dos tempos. E eu gostaria de rapidamente trabalhar, assim, passar com vocês, logicamente eu não posso aprofundar, mas a gente não pode deixar de passar sobre essas 8 visões, tá bom? A primeira visão, se vocês estiverem com a revista aí em mãos aí, a primeira visão, meus irmãos, que é trazida lá em Zacarias, foram 8. A primeira diz respeito a 4 cavalos. Pode parecer meio maluco, assim, meio difícil de compreender, mas era a forma pela qual Deus falava com o seu povo naquela época. A primeira visão, eu pretendo dar uma passagem bastante breve, bem superficial, porque no final eu gostaria de aprofundar com os irmãos em uma visão específica, que é a 4ª visão. Mas a primeira visão, ela diz respeito aos 4 cavalos. O anjo do Senhor estava montado em um cavalo vermelho, foi isso que Zacarias viu. O anjo do Senhor, que para muitos é considerado o próprio Deus, ele estava montado em um cavalo vermelho, e atrás desse cavalo havia outros cavalos da mesma cor, baios e outros brancos. Baios é aquela cor meio vermelhada, aquele marrom mais escuro. Os animais estavam em um lugar baixo, entre as murtas. Murta, meu irmão, é um pequeno arbusto, tá? Plantas cujos ramos começam desde lá do chão e que representava nessa visão o povo de Israel, que na sua humilhação estava passando ali por estar escravo, aprisionado pela Babilônia. Então Zacarias perguntou a Deus, perguntou ao anjo do Senhor o que significava aquela visão. E ele teve a resposta da parte do Senhor, que está lá em Zacarias 1, versículo 10, que diz que em resposta àquela pergunta, o Senhor diz a ele que aqueles cavalos são os que o Senhor tem enviado para andarem pela terra. A segunda visão é a visão dos 4 chifres. 4 chifres, meus irmãos. Então, o profeta Zacarias, ele levanta a cabeça e quando ele olha para cima, ele tem uma visão de 4 chifres. Ele levanta a cabeça então e ele vê que esses 4 chifres simbolizavam os poderes estrangeiros, ou seja, outras nações que haviam destruído os israelitas como nação em tempos anteriores. E juntamente com 4 chifres, ele visualiza 4 ferreiros, ou seja, 4 pessoas, artesãos, vamos dizer assim, que manuseavam aqueles chifres. E aqueles artesãos seriam instrumentos de Deus, que Deus estaria levantando para castigar aquelas nações que até então haviam aprisionado o povo de Israel. Estudando com um pouco mais de profundidade essa questão das visões, a gente observa por aí que a maioria dos teólogos tem o entendimento de que a interpretação desses 4 chifres seriam realmente as 4 principais nações que ao longo da história castigaram e aprisionaram Israel, que seria então a Babilônia, a Pérsia, a Grécia e finalmente Roma. Tá bom, meus irmãos? A terceira visão que Zacarias vê é a visão de um homem com um cordel de medir. Talvez se fosse nos dias de hoje uma fita métrica, uma trena, por aí. Naquela época era um cordel de medir. E a visão que Zacarias tem então é de um homem em cuja mão estava um cordel de medida, e na realidade a interpretação que é dada para este sonho é que o anjo do Senhor desce à cidade de Jerusalém e começa
a medir as suas confrontações. E isso traz uma conotação muito escatológica para nós, porque nos últimos tempos, na segunda vinda de Jesus, a palavra de Deus nos diz que Jerusalém não terá muros. Jerusalém será preservada, será protegida por um fogo, que é a própria presença do Senhor. Então esta terceira visão remonta a uma previsão futura de que Jerusalém não teria muros. E isso já fazendo menção à segunda vinda do Senhor Jesus, onde Jerusalém será protegida, será resguardada pessoalmente por Ele. A quarta visão, meus irmãos, eu vou pular porque eu vou falar com vocês no final sobre ela, tá? A quinta visão, um castiçal com 7 lâmpadas e duas oliveiras, também chamado de candelabro de ouro. Olha só o que Zacarias enxergou lá, a visão dele. Ele viu 2 oliveiras, uma do lado da outra, e no meio das oliveiras um castiçal de ouro. Uma oliveira representa a figura política do povo de Israel, naquela época representada então pelo governador Zorobabel. A segunda oliveira, representada pela figura religiosa que pairava sobre a figura do sumo sacerdote Josué. E no meio, um castiçal, com lâmpadas, com 7 lâmpadas. E estas lâmpadas é que sustentavam a cidade de Jerusalém. Como interpretar esta visão? Essa visão significava o seguinte, que aquela luz, aquelas lâmpadas, eram alimentadas pelo azeite que vinham tanto da árvore da conotação política, como o azeite que vinha da árvore da conotação religiosa. O que isso na prática significa? Significava que a vontade de Deus era que o povo dele fosse conduzido em harmonia, tanto pela parte política, quanto pela parte religiosa. Mas nunca esquecendo que aquele povo não tinha Deus estabelecido na terra, que era necessário manter a teocracia. Então Deus era realmente quem governava, e abaixo de Deus, 2 figuras políticas governando em harmonia, em sintonia. A figura política e a figura do governador. Meus irmãos, antes de nós, no início do culto, nós lemos aqui o texto áureo da lição, e nós estamos aí há praticamente 15 dias das eleições, e eu estava ontem refletindo sobre isso, essa questão política, e o quanto que essa mensagem de Zacarias, ela se aplica para nós nos dias de hoje, nessa questão de política, de eleição. Porque Zorobabel, ele veio também, ele estava cativo e ele veio na leva dos 50.000, líder do povo. E ele estava desacreditado como governador. E chegou ao ponto dele não acreditar que ele seria capaz de estabelecer a nação de Israel politicamente. E em Zacarias, capítulo 6, nós lemos aqui, deixa eu achar na revista que eu acho que é mais rápido. Qual que é, pastor Roberto, que nós lemos aqui? Não por força nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor. Qual é o versículo? 4:6. Isso. E chega ao ponto, então, de Zorobabel não acreditar que seria capaz de restabelecer a nação de Israel politicamente, e é quando Deus vem para ele, através do profeta Zacarias, e diz o seguinte: Zorobabel, não é por força e nem por poder, mas a nação de Israel será restabelecida, o templo de Israel, de Jerusalém, será restabelecido pela força do meu Espírito Santo.
Meus irmãos, como isso se aplica para nós nos dias de hoje? Se os nossos políticos, se as nossas autoridades que nós constituímos para nos representar, tivessem essa consciência, que não é por força nem pelo poder, mas uma nação se reergue, uma nação se estabelece, é pelo Espírito Santo do Senhor governando esse povo. Como é atual a mensagem de Zacarias para os dias de hoje? E o que nós podemos fazer? Duas coisas. Em primeiro lugar, votar bem. E em segundo lugar, orar. Pedir que aquilo que o Senhor diz para o governador Zorobabel, diante daquele caos que não conseguia resolver, que se faça presente para nós nos dias de hoje. Amém, meus irmãos? E entrando... deixa eu continuar aqui as visões. Bom... A quinta visão, então, é do castiçal, que é a comunhão do governo político com o religioso. A sexta visão, meus irmãos, rapidamente aqui, ela diz respeito a um rolo voante. É o seguinte, o anjo explica a Zacarias, ele viu um rolo, tipo um pergaminho voando. Aí Deus, através do anjo, explica para ele o seguinte, que aquele rolo, aquele pergaminho, anunciaria as maldições que poderiam vir sobre o povo de Deus, ou sobre todos aqueles, caso continuassem desobedecendo aquilo que Deus havia estabelecido para eles. Deus queria restabelecer a nação de Israel, o seu povo novamente, mas Deus não deixou de ser firme ao dizer que, olha, ainda que eu tenha toda a vontade de restabelecer, há coisas que vocês precisam se arrepender e entrar no caminho correto. Então Deus manteve a autoridade como Ele sempre manteve. A sétima visão diz respeito a uma mulher e um efa de cereais. Efa é um cesto. Então o que Zacarias vê? Zacarias vê um cesto, é meio difícil de imaginar, gente, mas é o que está na Bíblia, a gente tem que acreditar, não é verdade? Ele vê um cesto com cereal dentro, e uma mulher dentro do cesto, tampada com uma tampa de chumbo, o cesto. É isso que ele vê. Então o Senhor vem para ele explicando o seguinte, que esse cesto, Zacarias então vê esse cesto, a mulher dentro do cesto representava a idolatria que o povo até então de Israel vinha cumprindo, vinha praticando. E todos os tipos de iniquidade. E o sexto, os pecados do povo. Então seria o povo de Israel aprisionado na sua idolatria e fechado com uma tampa de chumbo, que representa então algo pesado, intransponível. E a visão não para aí. A visão vem com o seguinte passo. Aparecem então duas mulheres voando, com asas de cegonha. Cada uma pega o cesto de um lado e tira aquele povo da região da Babilônia, representando então que Deus definitivamente estaria tirando o seu povo da prisão, do cativeiro do Império Babilônico. Amém, meus irmãos? E a oitava visão diz respeito a 4 carros puxados por cavalos. Esses carros de guerra e as montanhas de metal estavam relacionados ao juízo de Deus contra os seus inimigos, ou seja, que Deus ainda se vingaria dos povos que fizeram mal ao seu povo prometido. Pastor Roberto, o senhor está com o microfone aí? Bem, meus irmãos, então eu quero agora passar com vocês alguns textos, alguns versículos do livro de Zacarias, para nós confirmarmos o quanto que Zacarias, ele prediz a vinda do Messias, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, como eu falei para vocês aqui, nenhum dos 12 oferece os 12 livros, oferece tantas profecias detalhadas sobre o Messias como Zacarias. O livro de Zacarias promete que o Messias seria o bom pastor, e lá em João 10 a gente vê que Jesus proclamou ser o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Lá em Zacarias também, houve a informação, 500 anos antes do nascimento de Jesus,
que Jesus viria e que seria traído por 30 moedas de prata, que ele seria o rejeitado por Israel na casa de seus amigos, que ele tornar-se-ia fonte para a purificação do pecado e seria morto pela permissão do Pai, com o fim de restabelecer, de receber um reino eterno. Então, meus irmãos, o livro de Zacarias, ele transborda de mensagens messiânicas, apontando para Jesus como o Senhor que viria em 2 vezes ainda neste mundo, uma no seu nascimento e a segunda que nós estamos aguardando, que é o seu retorno. Então eu gostaria de passar com vocês aí rapidamente, eu vou pedir aí o auxílio do pastor Roberto, para a gente confirmar que lá em Zacarias o povo já havia recebido a notícia que o Salvador, o Messias, haveria de vir. Então, Zacarias confirma e afirma que a morte de Jesus seria de natureza expiatória para a remoção dos pecados. Pastor, por gentileza, Zacarias 3, 8 e 9. Ouve, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens que representam coisas futuras. Eu trarei o meu servo, o renovo. Pois aqui está a pedra que coloquei diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos, e nela gravarei e tirarei a maldade desta terra num só dia, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Meus irmãos, a gente sabe na Bíblia que a Jesus foi dado vários nomes: maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, conselheiro. E o interessante é que em Zacarias, nessa passagem, nós identificamos também um adjetivo que é atribuído ao Senhor Jesus, que é o renovo. Nós estamos aprendendo hoje, então, que a Jesus foi dado um chamado, que ele seria o renovo para a nação de Israel. E nós vamos conversar ainda sobre renovo nesta manhã. Aquele que edificaria a casa de Deus, pastor Roberto, Zacarias 6,12. E disse-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, aqui está o homem cujo nome é renovo. Ele sairá do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Pastor Roberto, Zacarias 6,13, por favor, leia, para a gente confirmar a vocação natural de Jesus aqui na terra, seu ofício universal como rei e também sumo sacerdote. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e receberá a honra real. Se assentará no seu trono e governará. E Josué, o sacerdote, ficará à sua direita, e haverá paz perfeita entre os dois. Amém. Sua entrada triunfal em Jerusalém. Olha, meus irmãos, aquilo que a gente vê lá no Novo Testamento sendo dito há 500 anos antes, em Zacarias. Pode ler, pastor. 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, e exulta, ó filha de Jerusalém. O teu rei vem a ti. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Glória a Deus. 11:12, que fala que Jesus, o Messias, seria traído por 30 moedas de prata. Por favor. E disse-lhe, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, cujo contrário deixai-o. Pensaram para o seu salário 30 moedas de prata. Amém. Aonde confirma a divindade de Jesus em Zacarias? 12:8. Naquele dia o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém, de modo que o mais fraco deles será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Suas mãos traspassadas. 12:10. Mas derramarei o espírito de graça
e de súplica sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém. Eles olharão para aquele a quem transpassaram e o prantearão como quem pranteia para o seu único filho, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Amém. E para finalizar, pastor, a indicação de que Jesus seria o pastor que foi ferido, Zacarias 13:7. Ó espada, levanta-te contra o meu pastor e contra o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas voltarei a minha mão para os pequenos. Amém. Bom, gente, então a gente pode realmente confirmar a natureza escatológica, apocalíptica, vamos dizer assim, do livro de Zacarias. O povo de Deus, ele foi realmente avisado, tanto no período do pré-exílio, quanto no período do exílio, como também no período do pós-exílio, principalmente pela pessoa de Zacarias, que o Messias, o verdadeiro Salvador, o verdadeiro sumo sacerdote, ele haveria de vir. Amém, meus irmãos? E então, Zacarias, ele declara e proclama uma promessa de glória futura, onde lá no capítulo 9, versículo 9, diz: canta e exulta, ó filha de Sião. Filha de Sião é Jerusalém. Porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, lá em Apocalipse: certamente venho sem demora, ora vem, Maranata, Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Bom, eu tenho ainda mais uns 10 minutinhos, né, pastor? E eu gostaria de falar com os irmãos de uma forma um pouquinho mais detalhada sobre a quarta visão. Tá? Eu pulei propositalmente e eu queria compartilhar com vocês sobre a quarta visão que Zacarias teve. Zacarias tem uma visão com a pessoa do sumo sacerdote Josué. E nessa visão, eu queria que a gente abrisse a Bíblia. Nós estamos realmente numa escola, e toda escola precisa ter livro, amém, irmão? Amém, igreja? Qual que é o livro da escola dominical? Bíblia. Vamos ler aí Zacarias 3, versículo de 1 a 7. Porque a minha intenção aqui, o que eu recebi do Senhor para estar compartilhando além da revista, é a atualidade do livro de Zacarias para os nossos dias de hoje. Diz assim Zacarias 3, nós vamos ler até o versículo 7, que é a quarta visão, o sumo sacerdote Josué. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Tição, para quem não sabe, é um pedaço de madeira pegando fogo. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Preste atenção nesse versículo. Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, o anjo então dizendo: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e lhe disse, versículo 7, finalmente: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Meus irmãos, a cena dessa visão é o seguinte:
Pensem aí num tribunal. O ofensor era Josué. Quem estava errado era o sumo sacerdote Josué. Além do ofensor, tinha do lado dele o acusador, que a palavra de Deus diz que estava à sua direita, Satanás, o acusando. Mas tem também nessa cena uma terceira pessoa, que é o advogado, o anjo do Senhor, o próprio Deus, o próprio Senhor, usando de argumentos irresistíveis à defesa de Josué, o sumo sacerdote. E a quarta parte desta visão, que é o julgamento feito pelo próprio Senhor, pelo anjo do Senhor, e a decisão sobre aquilo que acusava Satanás ao sumo sacerdote Josué, que vem então a justificação e a santificação. Meus irmãos, se nós formos olhar detidamente a palavra do Senhor, a gente vai entender que Josué, ele estava na presença do Senhor, porque a visão dizia que Josué estava na presença do Senhor e com as vestes sujas. E eu quero dizer para você nessa manhã, eu quero chamar você a uma breve reflexão. Será que nós não estamos, será que a gente não tem procurado estar na presença do Senhor com as vestes sujas? Indignos, impuros, não merecedores de estarmos verdadeiramente na presença do Senhor? Essas vestes não eram roupas, mas dá a ideia, dá a conotação do interior do sumo sacerdote. Josué era o líder religioso e ele estava impuro, ele não estava digno de exercer a tarefa, o mandato que havia sido estabelecido por ele. E quando acontece de um servo de Deus, de um filho de Deus, estar na presença do Senhor e com as vestes sujas, a primeira coisa que acontece, meus irmãos, é a presença do acusador, é a presença de Satanás no lado direito, para acusar a condenação, para acusar você da culpa. E Satanás, ele nos vigia 24 horas. E eu não quero aqui dar atenção para o diabo, para Satanás. Nós precisamos aqui entender que maior é aquele que veio para advogar em causa de Josué. Mas nós não podemos também ignorar a presença e a existência do diabo, de Satanás. E vem Jesus então, e vem o anjo do Senhor sobre aquela situação e defende Josué. E eu não sei se vocês observaram na leitura que nós fizemos nesse instante, mas Josué foi purificado não por ele mesmo, mas o anjo do Senhor, Deus foi quem purificou Josué. E se você aqui nesta manhã adentrou nesta casa de oração se sentindo sujo, se você veio para a presença do Senhor se sentindo impuro, indigno de estar na presença do Senhor, eu quero dizer para você nesta manhã que hoje é dia de renovo na sua vida, porque não depende de você ser purificado, mas depende simplesmente de você abrir o seu coração e se colocar na presença do Senhor. Quem vai purificar você, quem tem poder para limpar você, quem tem poder para restaurar o plano de Deus na sua vida, é o próprio Senhor, não é você. Basta que você esteja na presença do Senhor e reconheça que Ele é capaz de tirar da sua vida toda acusação que o diabo porventura tenha colocado no seu ser. Como é que está a sua vida hoje, meu irmão? Será que nós estamos recebendo culpa injustificada da parte de Satanás? Será que nós estamos recebendo da parte de Satanás empecilhos para que a gente não consiga ver que o nosso alvo é Cristo e que nós somos um projeto vivo nas mãos do Senhor? Antes de Deus criar o universo, antes de Deus estabelecer tudo aquilo que Ele havia pré-estabelecido, eu e você
o meu nome e o seu já estava escrito na palma da mão do Senhor. E para cada um de nós, Deus tem um plano único e infalível. E nós não podemos aceitar que Satanás, o acusador, retire de nós a visão de andar para a frente, de andar para o alvo, de andar para aquilo que Deus espera que nós consigamos. O texto também fala de autoridade espiritual. Quando nós permitimos que o pecado entre na nossa vida, o acusador vem e faz com que nós percamos a autoridade espiritual. No versículo 3 ou no versículo 4 você pode observar que o anjo do Senhor fala o seguinte: retira da cabeça de Josué o turbante sujo e coloque um turbante limpo. Turbante naquela época era um objeto, era um sinal de autoridade. Usava turbante quem tinha autoridade. E Deus então, quando repreende Satanás e disse: Satanás, hoje eu estou restabelecendo uma autoridade sobre a vida do meu sacerdote Josué, Deus manda então que tirasse o turbante sujo e colocasse um turbante novo. E eu faço essa aplicação para hoje, 21 de setembro de 2014. Anote aí, meu querido. A gente tem uma agendinha de papel, mas a gente também tem uma agenda espiritual. Cabe a mim e cabe a você colocar o dia de hoje, não é nem ontem e nem amanhã, hoje, 21 de setembro de 2014, um dia que a gente pode marcar a nossa agenda espiritual, um dia que a gente pode estabelecer um renovo para as nossas vidas, um dia que Deus pode tirar da sua cabeça esse turbante sujo e colocar um turbante limpo. E se você tem sentido no seu coração que você precisa se restaurar, basta que você entregue essa vontade ao Senhor, porque a gente está vendo que não cabe a você, cabe a Ele. E o primeiro passo você já deu, que é estar na presença do Senhor. Deus hoje nessa manhã quer restaurar o teu sonho. Deus nesta manhã quer colocar você no lugar onde você nunca deveria ter saído, da presença dEle. Deus pretende que você saia nesta manhã com uma autoridade espiritual renovada, para você continuar olhando para frente e não para trás. Você está disposto a isso, meu irmão? Você está disposto realmente a marcar o dia 21 de setembro de 2014 na tua agenda espiritual como o dia em que você teve da parte de Deus a sua graça alcançada e misericórdia para sair daqui olhando para frente? Você está disposto a isso? Cabe somente a você. Renovo. Essa é a principal mensagem do livro de Zacarias. Renovo. Essa é a mensagem do dia de hoje para você. Se você chegou aqui cansado, se você chegou aqui sobrecarregado, se você chegou aqui oprimido, se você chegou aqui com culpa, com condenação sobre você, nesta manhã você receberá, caso você aceite o renovo do Senhor, você receberá a restauração na sua vida. Você está disposto a isso? Você está disposto a reconhecer que Deus tem poder para restaurar você nessa manhã? Amém, meus irmãos?